E aí, gente querida, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, que vocês estejam bem, em paz e abençoados. Queridos, vamos prosseguir o nosso trabalho, que é feito simultaneamente pelos vídeos e online, continuando e buscando praticamente ou quase o encerramento dessa classe gramatical importantíssima da língua portuguesa, que são os pronomes, correto? Então vamos lá. Em que campo morfológico, melhor, em que campo gramatical estamos? Em que extrato, em que escopo? Estamos na morfologia, que inúmeras vezes tenho anunciado como morfe-forma. Logia, estudo. Duas estruturas gregas que significam estudo da forma da palavra. Não só da forma como vimos, mas dos elementos que a constituem, elementos significativos, dos processos de formação, da classificação das palavras e das suas possíveis flexões ou não. Quando começamos o trabalho sobre pronomes, eu disse a vocês que trata-se de uma palavra que exige de nós um pouco de trabalho. Afinal, temos 6 categorias de pronomes, a saber, pessoal, possessivo demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo. Hoje quero lhes apresentar os pronomes indefinidos. E aqui estão eles, flexíveis e inflexíveis. Mas primeiro cabe-nos defini-los, ou definir o que é pronome indefinido. Definir o indefinido. Bem, queridos, pronome indefinido é uma categoria de palavra que acompanha ou substitui um nome, tratando-o de uma maneira vaga ou imprecisa. Repetindo, é a categoria dos pronomes que acompanha ou substitui os nomes, tratando-os de maneira vaga ou imprecisa. Ou seja, quando alguém anuncia-se desta maneira, alguém mexeu nas minhas coisas, ele não está dando a natureza, a identidade de quem promoveu a ação de maneira certa. Quando dizemos poucos faltaram, não nomeamos as pessoas. Quando falamos vários estão presentes, também igualmente não damos o nome, a natureza, a identidade de quem está presente. Para tanto servem os pronomes indefinidos com algumas peculiaridades interessantes. Como eu disse, estes são os flexíveis, ou seja, os pronomes indefinidos cuja natureza morfológica pode ser mudada. Mudada como? De gênero ou de número, gênero masculino para feminino e de número singular para plural. Por exemplo, muito, muitos, muita, muitas. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, vários, várias, poucos, poucas, correto? Sim. E temos também os inflexíveis, aqueles cuja natureza morfológica não sofre alteração alguma, nem de gênero, nem de número, alguém, ninguém, cada, e assim sucessivamente. Não é uma categoria de pronome muito vasta, e as suas principais características e usos vou lhes apontar agora. Por exemplo, peculiaridades. O pronome qualquer. Pronome qualquer, que é flexível, quaisquer, é a única palavra em língua portuguesa cuja natureza de número é feita dentro da palavra, a alteração de número. O plural de qualquer é quaisquer. É a única palavra cujo número é pluralizado dentro da estrutura morfológica dela. Perfeito? Muito bem. Interessante também é identificar a distinção de uso de todo e todo-o. Todo em língua portuguesa significa qualquer e todo-o significa inteiro. Então, conforme anuncio também na aula online, se eu elaboro uma construção, uma sentença que diga assim, todo homem morre, mas nem todo o homem morre, eu estou declarando o quê? Qualquer homem morre, mas o homem não morre por inteiro. Ele deixa um legado histórico, ele deixa, enfim,
uma história a ser contada, ele deixa uma marca, uma impressão na existência. Assim como, por exemplo, nós estudamos os vultos históricos que perpetraram, realizaram ações na história que foram emblemáticas e marcantes. Vamos lá? O pronome cada, gosto de dizer que ele deve ser usado como pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? Pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Porque um pronome, quando substitui um substantivo, ele é pronome substantivo. Por exemplo, muitos alunos vieram. Muitos alunos. O pronome muito, indefinido, variável, flexível, acompanha o substantivo alunos. Então, ele está usado como um pronome adjetivo. Mas, na sequência, eu poderia dizer poucos faltaram. Poucos o quê? Poucos alunos. Então, esse segundo pronome, o poucos, também flexível, ele já é um pronome substantivo, porque ele substitui um substantivo. Não se deve, em língua portuguesa, usar o pronome cada como um pronome substantivo. Ele virá sempre acompanhando um substantivo. Por exemplo, cada aluno pegue seu caderno. Cada candidato apresente a sua proposta. E assim sucessivamente. Os pronomes algum e certo, eles têm uma característica muito interessante. Eu diria que o impacto significativo destes dois pronomes se dá mediante o posicionamento. Então, eu diria que a sua semântica de uso é posicional. Semântica é significado. Como posicional? Sim, agindo como pronome adjetivo, ou seja, acompanhando um substantivo, eles têm o potencial de ter o sentido mudado dependendo do seu posicionamento em relação a esse substantivo. Exemplo, colocado aqui, anteposto ou aqui posposto, vejamos. Algum amigo virá me ver. Essa é uma propositura, uma proposta afirmativa, positiva. Algum amigo virá. Todavia, colocado pospostamente ao nome, ficará amigo algum virá me ver, sendo assim uma propositura de cunho negativo. Perfeito, pessoal? Esses são os pronomes indefinidos. Perfeitamente eu posso me assegurar que essas são as principais características deles e despeço-me de vocês assim. E no ambiente online também vamos executar exercícios pertinentes a isso. Obrigado a todos, que Deus os abençoe com uma semana maravilhosa. Valeu, gente boa! E aí, gente querida, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Que vocês estejam bem, em paz e abençoados. Queridos, vamos prosseguir o nosso trabalho, que é feito simultaneamente pelos vídeos e online, continuando e buscando praticamente ou quase o encerramento dessa classe gramatical importantíssima da língua portuguesa, que são os pronomes, correto? Então vamos lá. Em que campo morfológico, melhor, em que campo gramatical estamos? Em que extrato, em que escopo? Estamos na morfologia, que inúmeras vezes tenho anunciado como morfeforma. Logia, estudo. Duas estruturas gregas que significam estudo da forma da palavra. Não só da forma como vimos, mas dos elementos que a constituem, elementos significativos, dos processos de formação, da classificação das palavras e das suas possíveis flexões ou não. Quando começamos o trabalho sobre pronomes, eu disse a vocês que trata-se de uma palavra que exige de nós um pouco de trabalho. Afinal, temos 6 categorias de pronomes, a saber, pessoal, possessivo demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo. Hoje quero lhes apresentar os pronomes indefinidos. E aqui estão eles, flexíveis e inflexíveis. Mas primeiro cabe-nos
defini-los, ou definir o que é pronome indefinido. Definir o indefinido. Bem, queridos, pronome indefinido é uma categoria de palavra que acompanha ou substitui um nome, tratando-o de uma maneira vaga ou imprecisa. Repetindo, é a categoria dos pronomes que acompanha ou substitui os nomes, tratando-os de maneira vaga ou imprecisa. Ou seja, quando alguém anuncia-se desta maneira, alguém mexeu nas minhas coisas, ele não está dando a natureza, a identidade de quem promoveu a ação de maneira certa. Quando dizemos poucos faltaram, não nomeamos as pessoas. Quando falamos vários estão presentes, também igualmente não damos o nome, a natureza, a identidade de quem está presente. Para tanto servem os pronomes indefinidos com algumas peculiaridades interessantes. Como eu disse, estes são os flexíveis, ou seja, os pronomes indefinidos cuja natureza morfológica pode ser mudada. Mudada como de gênero ou de número, gênero masculino para feminino e de número singular para plural. Por exemplo, muito, muitos, muita, muitas. Nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, vários, várias, poucos, poucas, correto? Sim. E temos também os inflexíveis, aqueles cuja natureza morfológica não sofre alteração alguma, nem de gênero nem de número, alguém, ninguém, cada, e assim sucessivamente. Não é uma categoria de pronome muito vasta, e as suas principais características e usos vou lhes apontar agora. Por exemplo, peculiaridades. O pronome qualquer. Pronome qualquer, que é flexível, quaisquer, é a única palavra em língua portuguesa cuja natureza de número é feita dentro da palavra, a alteração de número. O plural de qualquer é quaisquer. É a única palavra cujo número é pluralizado dentro da estrutura morfológica dela. Perfeito? Muito bem. Interessante também é identificar a distinção de uso de todo e todo-o. Todo em língua portuguesa significa qualquer e todo-o significa inteiro. Então, conforme anuncio também na aula online, se eu elaboro uma construção, uma sentença que diga assim, todo homem morre, mas nem todo o homem morre, eu estou declarando o quê? Qualquer homem morre, mas o homem não morre por inteiro. Ele deixa um legado histórico, ele deixa, enfim, uma história a ser contada, ele deixa uma marca, uma impressão na existência. Assim como, por exemplo, nós estudamos os vultos históricos que perpetraram, realizaram ações na história que foram emblemáticas e marcantes. Vamos lá? O pronome cada, gosto de dizer que ele deve ser usado como pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? Pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Porque um pronome, quando substitui um substantivo, ele é pronome substantivo. Por exemplo, muitos alunos vieram. Muitos alunos. O pronome muito, indefinido, variável, flexível, acompanha o substantivo alunos. Então, ele está usado como um pronome adjetivo. Mas, na sequência, eu poderia dizer poucos faltaram. Poucos o quê? Poucos alunos. Então, esse segundo pronome, o poucos, também flexível, ele já é um pronome substantivo, porque ele substitui um substantivo. Não se deve, em língua portuguesa, usar o pronome cada como um pronome substantivo. Ele virá sempre acompanhando um substantivo. Por exemplo, cada aluno pegue seu caderno. Cada candidato apresente a sua proposta. E assim sucessivamente. Os pronomes algum e certo, eles têm uma característica muito
interessante. Eu diria que o impacto significativo destes dois pronomes se dá mediante o posicionamento. Então eu diria que a sua semântica de uso é posicional. Semântica é significado. Como posicional? Sim, agindo como pronome adjetivo, ou seja, acompanhando um substantivo, eles têm o potencial de ter o sentido mudado dependendo do seu posicionamento em relação a esse substantivo. Exemplo, colocado aqui, anteposto ou aqui posposto, vejamos. Algum amigo virá me ver. Essa é uma propositura, uma proposta afirmativa, positiva. Algum amigo virá. Todavia, colocado pospostamente ao nome, ficará amigo algum virá me ver, sendo assim uma propositura de cunho negativo. Perfeito, pessoal? Esses são os pronomes indefinidos. Perfeitamente eu posso me assegurar que essas são as principais características deles e despeço-me de vocês assim e no ambiente online também vamos executar exercícios pertinentes a isso. Obrigado a todos, que Deus os abençoe com uma semana maravilhosa. Valeu, gente boa!